do Senhor, Sentinelas na Oração. É com muita alegria que eu também participo desse devocional, onde eu tenho sido muito edificada no meu ministério, na minha fé. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, amém? E hoje eu quero compartilhar sobre a vida de Agar, que era a serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. Teve um filho chamado Ismael. Uma vida muito marcada por uma trama complexa, cheia de altos e baixos. E nos ensina muito sobre confiança em Deus. A história de Agar é encontrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 16. Provavelmente ela era muito jovem. Agar teria sido comprada para servir Sara durante um tempo em que o casal esteve lá no Egito. A Bíblia não menciona sobre a vida de Agar antes de ter sido integrada à família como escrava, mas nós sabemos que ela era egípcia e servia como dama de companhia e empregada particular de Sara. Embora não hajam muitos relatos, hoje eu quero compartilhar pontos importantes sobre a vida dessa personagem. Em certa altura da vida de Sara, ela se viu em uma esterilidade e incapaz de ter filhos, e sugeriu ao seu esposo Abraão que tivesse um filho com a escrava Agar, para cumprimento da promessa de Deus em torná-los uma grande nação. Agar engravidou de Abraão, mas começaram ali os conflitos entre Sara e Agar devido à sua gravidez. Ela se orgulhou em ter engravidado do seu senhor e passou a desprezar a sua dona. Sara humilhou a sua serva e por isso Agar, grávida, fugiu de casa. Mas o anjo do Senhor a encontrou e a encorajou a voltar, se sujeitando à sua senhora e suportar as dificuldades. Aqui eu já quero pontuar algo muito importante sobre suportar. Às vezes nós nos sentimos oprimidos, humilhados, pressionados e queremos fugir do lugar. E Deus hoje fala para nós suportarmos os processos para que possam se extrair o melhor de nós. Fugir muitas vezes nós vamos atrasar o processo que Deus tem nas nossas vidas e permanecendo no lugar onde ordena a bênção do Senhor, suportando os processos, suportando as dificuldades, é que nós vamos sair maduros da situação, sairemos ali restaurados e Deus quer nos ensinar algo a respeito de se sujeitar, de obedecer e fugindo nós atrasamos o processo. Amém? Agar deu à luz a Ismael e se tornou filho de Abraão, mas não era filho da promessa de Deus. Os conflitos continuaram entre as duas mulheres e suas respectivas descendências. O cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara foi anos depois, que nasceu um filho chamado Isaque, que seria herdeiro da aliança feita com o patriarca. Quando Isaque foi desmamado, Sara viu que Ismael zombava do seu filho e foi por isso que pediu para Abraão que expulsasse Agar e Ismael sem ter para onde ir. Agar chorou no deserto, imaginando que ela e seu filho morreriam ali. Ali, Agar se viu sozinha, em uma escassez absoluta, se viu sem provisão, sem expectativa de vida, nem para ela, nem para o seu filho. Ela se viu em apuros. Chegou no momento da sua vida que ela se viu sozinha realmente, Mas eu também já quero te dizer algo: onde ninguém te vê, Deus te vê. Onde ninguém te olha, Deus está te olhando, te observando. Onde você acha que você está sozinha, Deus está com você. O maior medo de Agar neste momento, nessa escassez, era que seu filho morresse, era que seu filho perecesse junto com ela. Agar se sentia usada e jogada fora, sem serventia, lançada num deserto com uma mão na frente e outra atrás, a pão e água, desprezada. Essa atitude de Abraão foi muito terrível. Ele era um homem rico, ele poderia ter enviado numerosas provisões, ele poderia ter enviado escolta, ele poderia ter cuidado dela, levado ela para um lugar seguro com seu filho, mas ele não fez. Quantas de nós vemos pessoas com provisões na mão daquilo que você tem necessidade e não estende a mão para te ajudar? Mas eu já quero te dizer algo. Deus
nos prova através das nossas dores também, e Ele quer que sejamos dependentes somente dEle. Agar, ela ficou vagueando pelo deserto, aguardando a morte. A água dela acabou e ela deixou o seu filho embaixo de um arbusto e se afastou para vê-lo morrer de sede. Ela se afasta muito, se distanciou tanto do seu filho a ponto de não poder mais ouvi-lo nem vê-lo. Seria duro demais para aquela mãe aquela cena. Nessa hora, os dois choraram. Mas eu quero te dizer uma coisa. No versículo 16, 17, diz que Deus ouviu o choro do menino. Nesse momento, a palavra nos diz que o Senhor envia um anjo nesse deserto, onde ele fala para essa mulher: levanta, abra os olhos. E quando Agar abre os olhos, ela enxerga um poço. Eu quero te dizer algo nesse dia. Mesmo no meio da sua dificuldade, mesmo no meio desse desafio que você está passando, no meio deste deserto, desta escassez, o Senhor manda você abrir os teus olhos. Talvez você não tenha visto a provisão de Deus, ainda está na tua frente. Haverá poço com água fresca, a provisão de Deus, acesso para a saída deste problema. Abra os teus olhos espirituais, mulher. Vocês não estão sozinhas no meio deste deserto. Haverá palavra de encorajamento para este sofrimento. Somente a palavra de Deus, se apegue na palavra de Deus, que diz não tema, que diz confie no Senhor. Lembra das palavras de promessas de vida eterna que o Senhor já declarou sobre a sua vida. Quantos homens e mulheres de Deus já declararam sobre sua vida a provisão, que viria a provisão. Talvez por causa do problema que você esteja passando, você tenha esquecido. Mas hoje esta palavra de encorajamento para a tua vida. Abra os olhos, enxergue o poço de água fresca. Beba desta água, se fortaleça, se hidrate com a palavra de Deus, se hidrate com fontes de águas do Espírito Santo sobre a sua vida, que são palavras de vida eterna. Se hidrate, levanta, mulher, encontre a saída deste problema, dessa desolação, em nome de Jesus. Em tempos de aflição, Deus pode nos ajudar por meio da sua palavra, por meio da Bíblia, por meio da fonte inesgotável de encorajamento que é a palavra do Senhor. No deserto escaldante da vida, o Senhor pode, através da palavra, nos encorajar, enviar recursos. Deus consolou Agar no deserto e prometeu abençoar Ismael. Talvez você tenha esquecido das promessas que Deus já te fez, mas eu venho aqui hoje te lembrar que haverá sim a promessa de Deus estabelecida sobre a sua vida. Não desista, continue crendo, continue perseverando. Nesse deserto tem poço de água fresca. A história de Agar é complicada, abordando vários temas, mas a confiança em Deus foi o que fez ela estabilizar. Foi que fez ela estabelecer a promessa sobre o filho dela, que ele também seria uma grande nação. Amém? Tem consequências nas nossas vidas que nós, às vezes, tomamos decisões precipitadas, que nós, às vezes, não é por nós, às vezes é por outras pessoas, pegamos problemas de outras pessoas e, às vezes, nós nos vemos embaraçadas numa teia. Mas hoje eu quero te lembrar que lições valiosas que essa mulher passou, mesmo diante de crise, mesmo diante de adversidades, ela creu num Deus que podia libertá-la, num Deus que poderia honrá-la. Ela foi humilhada, ela foi descartada, ela foi desprezada, mas ela recebeu a honra do Senhor. Às vezes nós queremos colocar a nossa confiança em homens, às vezes nós queremos achar que homens podem nos libertar, às vezes nós queremos confiar na promessa feita por homens. Creia somente na promessa que Deus te fez. A palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se foi ele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Às vezes, nós precisamos encontrar no meio desse deserto a provisão que está dentro de nós, muitas vezes. Hoje, precisamos permanecer dos olhos espirituais abertos no nosso coração, precisamos ter o dom do amor, pedir o dom do amor, porque às vezes nos apegamos
nas coisas que as pessoas nos fizeram, e nós somos impedidos de continuar nossa missão porque estamos tão aprisionados, querendo contar o que foi feito nas nossas vidas, queremos contar testemunhos do que fizeram, por que nós estamos nessa situação, queremos dar detalhes demais e esquecemos das promessas que o Senhor nos fez. O importante é deixar os olhos do coração abertos para ver o que há de concreto, o que realmente pode dar certo na nossa vida. Todos nós somos chamados a compreender como podemos responder, né, as verdades sobre as nossas vidas. Agar nos mostra o caminho de permanecer com os olhos do amor aberto no nosso coração, a permanecer confiando no que o Senhor pode fazer. Ela não tinha água, ela não tinha comida, mas ela tinha uma promessa e ela decidiu crer naquilo. Que você não venha a ficar dando testemunho do que você está passando no deserto, mas que o deserto te conecte com um Senhor que pode concluir a boa obra que começou na sua vida, amém? Que este devocional possa falar ao teu coração, que este devocional ainda possa te trazer mais palavras, porque cada vez que a gente ouve, a gente vai se lembrando de mais coisas. Com certeza, eu posso ter me esquecido de alguma coisa, eu posso ter me bananado, às vezes a gente, né, fica complicado em falar em áudio, mas eu quero declarar sobre a sua vida, que a sua mente não ficará cauterizada naquilo que te fizeram. A tua mente não ficará reclusa naquilo que te doeu, que te machucou, mas a tua mente e teu coração ficará voltado para as promessas que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Agar foi uma mulher que ela foi usada, jogada fora, mas quem não te joga fora é o Senhor. Você nunca é descartada para o Senhor. Você é uma promessa que valerá para muitas outras gerações. Você estando de pé, você pode tocar outras pessoas, que você possa viver de testemunhos daquilo que o Senhor faz na sua vida, amém?